Municipal Irmã Ana Maria Teixeira Costa. Eu sou a professora Juliana e hoje a nossa aula é de matemática. Vamos lá começar então pelo nosso cabeçário. Eu já fiz o meu aqui, vocês vão fazer os seus aí, tá bom? Vamos ler juntos então, vai ficar assim. Ubá, 12 de maio de 2021. Não se esqueçam de começar a escrever bem do cantinho, da esquerda para a direita. Dá os espacinhos coloridos. Escolhe um lápis de cor da sua preferência aí. Eu escolhi o lápis rosa. Tem que fazer o espacinho colorido, tá bom, crianças? Embaixo vai fazer o nome completo, igual está na sua fichinha. E depois que terminar o seu nome, você vai colocar a sua data de nascimento. Embaixo vocês irão anotar quais as páginas de atividades do nosso caderno Ser nós vamos realizar hoje. Então vai ser a aula 31, das páginas 9, 10 e 11. E hoje também nós teremos uma dica de ouro que está lá na página 18, que ao final dessa aula eu vou explicar junto com as atividades. Peguem também aí o seu calendário e vai colorir o dia de hoje, ó. Tem que já passou. Foi terça-feira, dia 11, vocês tiveram continuação da atividade de língua portuguesa. E hoje é dia 12, quarta-feira. Vão colorir todos esses dias de azul. Hoje na nossa aula nós vamos estudar um novo conteúdo chamado dezena. Você já ouviu falar essa palavrinha? Sabe do que se trata? Vamos aprender tudinho sobre isso hoje. E para começar eu vou declamar uma poesia. Sabe o que é dezena? Não, mas ó, que pena. Vou te ensinar agora. Bate palma e acena. Conta 1, conta 2, conta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conta 10 de uma vez. Você contou 10? Então liga essa antena. Cada 10 unidades vale uma dezena. Unidade quer dizer Toda vez que vocês escutarem a palavrinha unidade, quer dizer Pega na sua bolsinha e agora um lápis pra gente ver. Peguei aqui, ó, um lápis rosa. Então eu tenho uma unidade de lápis. Mas se eu juntar esse lápis, lembrar lá do meu poema que mandou contar até... Isso, até 10. E quando eu tenho 10 unidades, falou que eu formo uma dezena. Então, vamos lá contar uma dezena de lápis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, agora nós temos uma dezena de lápis. Para que vocês entendam um pouquinho melhor sobre essas dezenas, eu vou agora contar uma historinha. Fica ligadinho aí que eu já volto para a gente estudar mais. As casas da dezena e da unidade. Era uma vez um lugar bonito e calmo no meio da natureza. Neste lugar havia uma árvore muito especial, chamada Árvore do Conhecimento. Dentro dela tinha algo muito importante: um pensador. Certo dia começaram a aparecer vários habitantes. Os habitantes também queriam morar naquela árvore e o pensador começou a ficar incomodado. Até que ele teve uma ideia. Resolveu construir uma casa e dentro dessa casa só poderia entrar um de cada vez. Por isso resolveu chamá-la de Casa da Unidade. Chegou o número 1, o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegou o número 10 e tentou entrar, a casa já estava muito apertada. Então, chamaram um pensador para resolver aquele problema. Ele achou melhor construir uma casa maior e entrariam apenas grupos de 10. Como entrariam apenas grupos de 10, chamou a casa de Casa da Dezena. Com a Casa da Dezena completa, novos habitantes poderiam ir morar na Casa da Unidade. Uma dezena mais uma unidade é igual a 11. Uma dezena mais duas unidades é igual a 12. Uma dezena mais 3 unidades é igual a 13. Cada vez que completavam 10 moradores na unidade, eles tinham que se mudar para a casa da dezena.
pois 10 unidades é igual a uma dezena. Fim. E aí, aprenderam um pouquinho mais sobre as dezenas? Agora eu vou apresentar para vocês um material muito legal que está aqui na minha mesa. É um material dourado, ele vai representar números, quantidades, nos ajuda a fazer continhas de adição, de subtração e também nos ajuda a representar as unidades e as dezenas. Eu vou mostrar para vocês então as pecinhas desse material. A primeira pecinha que eu tenho é essa bem pequenininha, que é um cubinho, ó, que ele vale uma unidade. Lembram que unidade representa o número? Isso, o número 1, aqui que é uma barrinha, ó. Essas pecinhas estão enfileiradas. Eu tenho 10 unidades grudadinhas aqui, formando uma dezena. E quando eu juntar 10 pecinhas dessas 10 dezenas, nós vamos formar uma centena, que tem várias dezenas bem juntinhas aqui. E existe também uma outra pecinha que vale 1000, que é quando eu junto 10 plaquinhas dessas. Essa tia não tem aqui para mostrar para vocês, mas vocês vão ver o desenho lá na atividade depois, tá bom? Por enquanto, nós vamos estudar apenas as pecinhas das unidades e as pecinhas das dezenas. Eu aproximei a câmera aqui para que vocês possam ver melhor o que eu coloquei no quadro. Como lá na nossa historinha, eu coloquei uma casinha da unidade, uma casinha da dezena. Percebam que a casinha da unidade, ela é menor que a casinha da dezena, porque quando junta 10, eu preciso mudar de casa. Então, vamos lá. Se eu quero representar com o material dourado o número 1, eu preciso pegar a pecinha de uma unidade e colar lá na casinha da unidade. Percebam, ó, que o som unidade é o mesmo som do número 1. Então, aqui, se eu tiver só uma pecinha, eu estarei representando o número 1. Se eu quiser representar o número 5, quantas pecinhas eu tenho que colocar aqui? Muito bem, 5 pecinhas. Então, vamos lá contar comigo. Já tenho uma, ó, 2, 3, 4, 5. Agora, então, eu tenho representado com o material dourado o número 5. 5 unidades. E se eu quiser acrescentar e fazer o número 9, eu preciso colocar mais ou menos aqui? Muito bem, mais pecinhas. Então, vamos contar comigo até chegar no número 9? Nós já temos 5. Vamos lá? 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu não tenho mais o número 5 e sim o número 9 representado com o material dourado. Percebam que está bem cheia essa casa, já não cabe mais. Não tem como eu colocar, ó, mais uma unidade aqui, não tem mais espaço. Por isso, eu preciso juntar todas essas pecinhas e trocar pela pecinha de uma dezena. Então, vamos lá comigo. Vou tirar essas pecinhas aqui das unidades, que eu tenho 9. E quando eu juntar com mais essa pecinha que não tem espaço, que o espaço aqui de baixo, ó, ficou vazio, eu junto e vou trocar por uma pecinha da dezena e vou colocá-la aqui na casinha maior. Sendo assim, agora eu tenho 9 unidades aqui? Tenho 9 pecinhas pregadas aqui, pessoal? Não. Então, eu vou apagar esse número 9. Quantas pecinhas eu tenho aqui agora? Isso, nada. Eu tenho o número 0. E quantas pecinhas de dezena eu tenho aqui? Isso, eu tenho, ó, uma pecinha completa de dezenas. Então, aqui eu ponho o número 1. E agora, que número é esse que eu formei, que é o número 1 e o 0 juntinhos? Muito bem, é o número 10. Olha o som, ó. 10, que é da casinha da dezena. E os números, eles não param por aí. Se eu quiser continuar representando os números, eu posso começar de novo lá na unidade. Então, eu vou deixar esse 1 aqui na dezena e vou pegar uma unidade e vou colocar aqui nessa casinha. Vamos ver o que acontece. Agora eu tenho 0 pecinhas? Não, eu tenho uma pecinha ou uma unidade. Então, aqui agora eu preciso colocar o número 1. E quando eu faço isso, eu vou formar o número que se chama 11. Pois eu tenho uma pecinha na dezena, uma pecinha na unidade. Se eu colocar mais uma aqui, agora eu não terei mais uma unidade, e sim 2 unidades. E assim eu vou formar um número que tem o nome, ó, quando junto 1 com 2, é o número 12. Este é o nome, ó, vou fazer bem juntinho aqui para vocês observarem, deste número 12 que nós formamos. E eu posso continuar representando. Vamos fazer mais uns aqui comigo. Agora, se eu colocar 5 pecinhas aqui, vamos ver que número que vai formar? 1, 2,
3, 4, 5. Então, aqui agora eu preciso colocar, ó, o número 5. Se eu juntar o 1 com 5, forma esse número. Quem sabe o nome desse número? Muito bem, esse é o número 15. Vamos agora colocar 9 pecinhas aqui e ver o que acontece. Vamos lá comigo? Já tenho 5, 6, 7, 8, 9. Não tenho mais 5 unidades, então não é mais o número 15. Agora eu tenho 9 unidades. Se eu juntar o número 1 com o número 9, eu formo esse número que se chama, muito bem, 19. E agora, se eu quiser colocar mais uma unidade aqui, gente, eu posso? Não, porque não cabe. E, novamente, eu preciso juntar essa uma pecinha que eu quero colocar e não tem espaço. Vou juntar com essas outras aqui e vou trocar por uma pecinha da... Muito bem, da dezena. Ó, então, eu vou trocar. Vou deixar essas aqui na mesa e vou pegar outra e vou colocá-la aqui. Tenho ainda 9 unidades? Não, então vou apagar. Ó, agora eu tenho novamente 0 unidades. E aqui, eu ainda tenho uma dezena só? Não, agora eu tenho 2 dezenas e eu formei esse número aqui, que se chama, isso, o número 20. Vocês estão muito espertos. Agora eu vou fazer um desafio para vocês, hein? Eu quero saber de vocês qual número eu vou formar. Se eu colocar direto aqui mais uma dezena. E aí, como que eu faço para representar esses números aqui? Qual número que eu tenho que colocar debaixo da unidade? Muito bem, é o número 0. E qual o número que eu tenho que colocar debaixo das dezenas? Vamos contar quantas pecinhas, quantas dezenas eu tenho, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar o número 3. Se eu juntar o 3 com 0, que número que eu formo? Isso é o número 30. E assim nós vamos formando as famílias dos números, que nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela agora. Vou contar uma outra história que se chama O Reino dos Números. Era uma vez em um reino tão distante, vários castelos das famílias dos números. Cada castelo tinha o seu rei e todos viviam em grande harmonia. O primeiro castelo desse reino era o castelo do Rei Zero. Lá no castelo do Rei Zero moravam vários príncipes e princesas. Então lá moravam o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O segundo castelo desse reino era o castelo do Rei 10. E lá no castelo moravam vários números da família do 10, que eram os números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. O próximo castelo era do Rei 20. E a família do Rei 20 tinha também vários príncipes e princesas que levavam à sua frente sempre o número 2. Então ficavam assim: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. O próximo castelo desse reino era o castelo do Rei 30. E lá na casinha do Rei 30, todos os números andavam com o número 3 na frente. E ficava assim: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. O próximo castelo desse reino era o castelo do Rei 40. E adivinhem vocês qual era o número que estava na frente de todos os outros aqui? Todos os príncipes e princesas carregavam consigo? Muito bem, era o número 4. Vamos contar comigo, então. Quais são os números do castelo do número 40? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. O próximo reino que eu vou apresentar a vocês é o reino do Rei 50. E todos os números, todos os príncipes e princesas iam à sua frente com o número 5. Vamos contar comigo como vai ficar essa família? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Esse reino, ele é muito grande. Existem muitos outros castelos nele. Mas hoje nós vamos parar por aqui. Esses números são muito organizados. Toda vez que eles precisam se apresentar, eles formam filas de acordo com a sua família. Nunca eles se esquecem qual é o seu lugar. Cada um tem a sua ordem e a sua posição. E assim fica, então, a fila desses números.
números quando se juntam, porque são muitos. Agora que nós já terminamos, vou mostrar para vocês as atividades de hoje, tá bom? A primeira folhinha, vocês vão colocar aqui o número da aula 31. É uma leitura aqui sobre o que é dezena. Aqui vai estar te mostrando o material do Ural. E aqui tá pedindo na atividade 1 para você continuar desenhando até formar uma dezena. Lá na atividade do número 2, você precisa completar a família desses números aqui que estão em fila com os números que está faltando, tá? E depois você vai observar quem vem antes e quem vem depois. Depois você vai ver como representa os números aqui com material dourado. Por último, você tem hoje dica de ouro. E você vai desenhar aqui um vaso de violetas com uma dezena de violetas, tá bom? E por hoje é só. Pirilim pim pim, a nossa aula chegou ao fim. Um super beijo e até sexta-feira. Tchau!